Olá, turma, como vocês estão? Espero que todos bem. Hoje eu estou aqui para continuar a nossa aula sobre história em quadrinho. Então, eu trouxe uma ideia do que a gente pode preparar e vou desenhar aqui com vocês um personagem para vocês terem uma ideia do que é possível construir. Primeiro, eu queria mostrar para vocês, para a gente ter uma ideia, um quadrinho. É um quadrinho aqui da Turma da Mônica, da Mônica Jovem, que é tipo um mangá. E eu queria que vocês prestassem atenção que o desenhista, ele sempre deixa uma margem ao redor dos quadrinhos, né? E que os quadrinhos não têm todos o mesmo tamanho. Então, a gente tem os quadrinhos de diferentes tamanhos, uns maiores, outros menores, né? Esse daqui, ele tá mais alongado, aqui a gente tem um quadrinho mais quadrado mesmo, onde aparece a personagem inteira. A gente percebe que o artista vai criando fundos em acordo com o que aquele personagem está fazendo, e a gente pode ver também que o personagem, conforme o quadrinho vai mudando, ele tem expressões faciais diferentes. Além disso, por meio dos balõezinhos e das palavras, o artista, o desenhista, ele também traz expressões, traz ideias para esses personagens e para o quadrinho. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com essas ideias hoje. Para a gente começar a trabalhar e para a gente ter uma ideia do que dá para fazer, eu criei um personagem para a nossa aula hoje. Assim como vocês fizeram os personagens de vocês, eu também criei um personagem. Então, eu criei aqui o Ick, que é um monstrinho, dei o um nome para ele, ele se chama Ick. Ele é esse monstrinho fofo, bem-humorado. Coloquei ele aqui andando de skate, ele tem verruguinhas. E eu fiz uma outra coisa aqui para treinar esse desenho que vocês podem fazer também e que ajuda um monte a gente melhorar o nosso desenho. Eu peguei o Ick, primeiro eu criei esse personagem, depois eu vim aqui e eu testei formas de expressões, né, carinhas diferentes para o Wiki, né, e fui colocando aqui no meu sketchbook. Esse caderninho, o sketchbook, é um caderninho onde eu coloco minhas anotações, meus desenhos. Vários artistas usam esses caderninhos para colocar suas ideias. Ó, aqui eu também tenho outras expressões do Wiki, que eu treinei, né, expressões para fazer as carinhas dele, e isso é bem legal a gente treinar para dar expressão para o nosso desenho. Então, como seria a carinha do nosso personagem se ele tivesse assustado, se ele tivesse chateado, se ele tivesse entediado, se ele tivesse feliz, com sono, né? Então, isso é bem legal de fazer num rascunho, né? Fazer as carinhas, testar as expressões de como que seriam as expressões do nosso personagem. Então, eu criei aqui o Wiki, nosso personagem, eu testei as diferentes expressões que o Wiki poderia ter, eu fiz um rascunho com a ideia da historinha que eu quero fazer, que é uma historinha apresentando esse personagem para vocês, e agora a gente vai desenhar junto esse personagem nos quadrinhos, tá? Vocês vão fazer esse mesmo processo que eu estou fazendo aqui com o meu personagem, com o personagem de vocês. Eu vi que muitos entregaram o personagem, teve gente que já me contou toda a historinha do personagem, do que ele gosta, como é que ele é, como é que são os amigos dele. Isso é bem legal, porque fica mais fácil de criar a historinha. Vocês não precisam fazer e não vão fazer a historinha do Ick. O Ick é um personagem que eu criei para mostrar para vocês como que vocês podem fazer a historinha, tá? Vocês vão fazer a historinha com o personagem de vocês, tentando usar as técnicas que eu vou mostrar aqui. Tá? Então, para continuar, eu vou mudar a câmera aqui para vocês poderem ver um pouco da produção, de como que é esse processo de montar a historinha. E vocês podem ir acompanhando, vocês vão vendo como que isso pode ser feito, e depois vocês vão fazer isso com o personagem de vocês, certo? Então, vou mudar a câmera aqui, vamos ver se focaliza. E foi. Ok. Então, eu tenho aqui já um rascunho na minha prancheta. E para fazer esse trabalho, é legal vocês terem lápis, borracha, régua,
lápis, borracha, régua, lápis ou lapiseira, e é legal ter uma caneta preta para dar os acabamentos, tá? Pode ser essa caneta simples, esferográfica, né? Caneta de escrever mesmo, ou uma canetinha, pode ser desse tipo. Desse tipo aqui também é legal. A canetinha que vocês tiverem, né? Quem não tiver canetinha, usa o lápis preto, apertando bem depois que fizer o esboço para dar o acabamento, né? É bem legal fazer as letrinhas com uma caneta para destacar as letrinhas, destacar os balãozinhos, tá? Então, como eu mostrei para vocês lá no quadrinho, existe uma margem que os artistas deixam para destacar o desenho. A primeira coisa que a gente vai fazer é essa margem. Vocês podem fazer essa margem na folha usando a largura da régua de vocês, tá? Então, pega a régua, façam primeiro a lápis, depois vocês passam a caneta, tá? Aqui eu vou fazer a caneta para vocês poderem perceber melhor os traços, as linhas, mas vocês vão criar, então, esse traço, essa linha. Pode ser da largura da régua, tá? Então, vocês criam uma margem. É dentro dessa margem que a gente vai colocar os nossos quadrinhos. Vejam, vou fazer todos os lados, pode ser da largura da régua. Vocês podem fazer primeiro a lápis e depois podem passar a caneta. Podem usar canetinha, podem usar lápis de cor preto para fazer o acabamento ou uma caneta esferográfica, uma caneta de escrever. Então, aqui ó, eu já tenho a primeira margem, né, com o quadrado ao redor. Agora, eu vou para a parte da historinha em si, do desenho, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o acabamento no meu personagem. Deixa eu pegar uma caneta mais grossa para vocês poderem ver melhor. Que aqui vai aparecer melhor. Então, eu tô aqui com o meu personagem, o Ikki. É legal primeiro a gente fazer um esboço a lápis, façam o esboço primeiro a lápis. Depois que vocês fazerem o esboço a lápis, é legal vocês passarem a borracha de leve, tirando o excesso do lápis. Por que isso? Para que não fique borrado depois quando vocês forem colorir, né? Para que o desenho fique mais limpo, mais bonito, tá? Então, eu tô aqui, vou começar a fazer os traços, as anteninhas do Ikki. Ele tem uma anteninha que vem aqui desse braço, meio orelha dele. Aqui também. Ele tem umas verruguinhas que nascem ao redor dele. Aqui ele tem um piercing que eu já vou desenhar. E já vou puxar outra orelha. Podem fazer o personagem de vocês, certo? Acabamento. Fazer o olhar dele. Na minha historinha, eu imaginei que ele vai se apresentar, ele vai dizer quem ele é, né? Então, aqui ele está feliz, né? Está contando quem ele é, está explicando que ele está chegando aqui no quadrinho e vai estar feliz. Eu desenhei o Ikki pensando que ele era um monstrinho radical, né? Um monstrinho feliz. E eu imaginei que ele vai andar de skate pelos quadrinhos. Então, fiz ele aqui andando de skate. Então, tá aqui o personagem desenhado na folha.
andando em seu skate. Quando a gente quer dar uma impressão de movimento ao desenho, né? Que a gente quer que aquele desenho dê a impressão de que tem velocidade, que está vindo rápido, a gente pode usar um recurso que são os grafismos, que são risquinhos que a gente faz. Então, aqui eu quero dar a impressão de que o Ike está chegando rápido no skate dele. Então, eu vou fazer aqui, ó, uns risquinhos, ó, como se ele estivesse surgindo, né? Ó, aparecendo rápido, com velocidade no quadrinho. Tá? Olha lá. Então, aqui eu já fiz o primeiro quadrinho. Nesse quadrinho aqui, eu quis dar um pouco de profundidade, fazer uma paisagem lá atrás. Então, eu desenhei aqui, atrás do Ike, algumas coisas. Vou dividir esse quadrinho para fazer a paisagem. E vou escrever a frase que ele se apresenta também aqui no balãozinho, tá? Então, a gente, quando quer que o personagem fala, usa o balãozinho. Então, é o Ike se apresentando. Olá, eu sou o Wick, o monstro radical. Escrevi a frase que ele está se apresentando e vou fazer o balão para que ele, indicando que é a voz do personagem. Então, eu já tenho o personagem, tenho o balão, vou partir para o outro. Então, esse aqui é o meu primeiro quadrinho, ele já está pronto. Depois eu posso fazer a paisagem com as cores e colorir ele, certo? Vamos para o próximo quadrinho. Quando eu mostrei para vocês a revistinha, eu expliquei que o artista ele também deixa essas pequenas margens entre um quadrinho e outro, tá vendo? Tem uma área branca separando um quadrinho do outro. A gente vai fazer isso aqui também, que isso dá um destaque, deixa o desenho mais bonito, né? Separa melhor os quadrinhos. Então, eu vou pegar aqui com a régua e vou separar. Eu também vou fazer como os artistas e vou criar quadrinhos de tamanho diferente. Então, eu fiz o primeiro quadrinho onde eu apresento o Wiki, onde eu desenho as características do meu personagem, fiz um quadrinho maior. E os próximos quadrinhos, eu diminuí o tamanho, fiz quadrinhos um pouco menores do que o primeiro quadrinho. Ó, fiz a separação, né? De um quadrinho para o outro, também deixando uma pequena margem. E vou continuar aqui com a historinha, né? Então, aqui é o Wix se apresentando. Ele vai dizer que nasceu da imaginação da prof. É de onde ele veio, né? Então, eu nasci com a imaginação da prof. Né? Nasceu de uma ideia, nasceu da minha imaginação. Faço o balãozinho. Aqui eu vou mostrar uma coisa legal de usar para vocês, é que às vezes sobra pouco espaço para a gente escrever a frase, escrever o balãozinho, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode emendar esse balãozinho com a margem do desenho, né? Começa com ele lá perto da voz do Ike, lá para o meio do quadrinho, e traz o balãozinho até um pedaço. Aí eu aproveito a margem que já preenche o balãozinho, não preciso fazer todo ele redondinho, eu posso aproveitar a margem para fazer o nosso balãozinho. E vou terminar de desenhar aqui o personagem. Então, aqui de novo está o Ike, ele continua falando com a gente, então eu desenho ele aqui de novo, explicando que nasceu da minha imaginação. Aqui ele está com uma carinha mais sapeca. Ele me mostrando a língua. No seu skate. E aqui eu inventei uma coisa, tá vindo daqui, ó.
E aqui eu inventei uma coisa, né? Para explicar que ele vem da minha imaginação. As verruguinhas. As verruguinhas mudam um pouquinho de lugar, não faz mal. Aí eu quis mostrar assim que que ele é uma criatura inventada, que fui eu que inventei essa criatura. Então aqui, emendando com o skate, eu fiz um desenho de um objeto que é comum aos desenhistas, que é um lápis. E aí o lápis, olha aqui, ó, emenda com o skate, assim, ó, é como se tivesse surgindo ali na hora mesmo. Não. Agora, continuando, vou fazer o último quadrinho. Vocês também não precisam fazer muitos quadrinhos, podem ser 3, 4 quadrinhos. É para apresentar o personagem, é para explicar um pouquinho do que ele é, quem ele é. Aí aqui eu vou explicar na última, o meu personagem ele está explicando, então, no último quadrinho, do que ele gosta. Então, eu expliquei quem ele se apresenta, eu coloquei aqui de onde ele veio, que foi da minha imaginação. Eu poderia inventar uma história, que ele veio do espaço, que ele surgiu das montanhas. Isso tudo a gente pode inventar. É um personagem, cada um inventa como quiser. Eu imaginei que ele veio mesmo dos desenhos da minha imaginação. Cada um pode construir como quiser. E aí eu estou dizendo que o Ike, ele é um monstrinho que gosta de andar de skate. E além disso, ele veio da minha imaginação. Essa é a historinha que eu criei para ele hoje. Então, aqui no último quadrinho, eu já expliquei quem ele é, expliquei de onde ele veio, e aí aqui no último quadrinho eu vou colocar, então, do que ele gosta, né? Uma característica dele, algo que ele gosta. Repito o desenho, porque eu estou falando dele. E aqui, se eu quisesse mostrar uma paisagem dele, lembrando de onde ele veio, quem ele é, também poderia ser. Escolher aqui, desenhar ele em todos os quadrinhos, mas vocês podem fazer do jeito que preferir, tá? Se vocês quiserem fazer a historinha mostrando as paisagens, os lugares de onde vem, vocês podem fazer assim também. Tem o balãozinho aqui também. E esse balãozinho, então, ele vai explicar do que ele gosta. Vamos lá. Então, o Ike, ele vai dizer para a gente: gosto de andar com meu skate pelos quadrinhos. E aí, como ele é uma criatura da Prof de Artes, ele também gosta de falar de arte. Então, aqui eu criei a minha historinha, né? Vou mexer na câmera aqui para vocês de novo. Pronto. Então, eu criei aqui a historinha do Ike, né? Fiz os balõezinhos, mostrei ele andando de skate, expliquei quem ele era, fiz os quadradinhos com a margem. Aqui em cima, eu posso colocar o título, fazer com as letras grandes, bem bonitas, e colocar o título. E aqui embaixo, eu vou assinar o meu nome, escrever o autor dessa historinha. Tá? Então, essa é a proposta para vocês, que vocês criem a historinha de vocês, que vocês façam o quadrinho de vocês. Eu vou colorir esse desenho para vocês terem uma ideia de como dá para a gente trabalhar as cores, que a gente não precisa fazer todos os quadrinhos iguais, a gente pode fazer a cor de fundo de um quadrinho diferente do outro, isso fica bem importante. O fundo não precisa ser sempre azul, a gente pode fazer fundo amarelo,
amarelo, fundo laranja, fundo verde, combinando com as cores que a gente vai usar no nosso personagem. Então, a gente pode trabalhar o fundo com paisagem, com elementos que ajudam a contar a nossa história. E fica bem bacana colorir, fica mais bonito quando a gente trabalha o desenho em quadrinho colorido, certo? Eu vou colocar ele colorido com o título também aqui nas imagens, para vocês terem uma ideia, e espero as historinhas de vocês depois, para a gente continuar estudando um pouquinho de história em quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e quero ver os personagens de vocês também contando as histórias de vocês. Um grande abraço, com muita saudade de todos.